Olá, acadêmicos! Nesta quarta aula estudaremos um pouco da obra de Karl Marx e Engels, que eram parceiros, os dois produziam material em conjunto. Ao contrário dos autores que nós vimos anteriormente, que eram defensores do capitalismo, o Karl Marx e o Engels vão fazer uma crítica a essa sociedade. Eles vão defender a necessidade da destruição do sistema capitalista e a criação de uma nova sociedade que eles vão chamar de socialismo. Primeiramente, eles fazem uma crítica ao capitalismo, mostram como ele funciona, a origem do capitalismo. Eles vão perceber que na história da humanidade ela ocorre uma luta entre as classes desde as sociedades antigas, que ele vai chamar de modo de produção asiático, depois modo de produção escravista, daí vem o modo de produção feudal. Dentro do modo de produção feudal que surge a figura do burguês, que é uma classe social que surgiu dentro de uma organização estamental. Na sociedade medieval existia a monarquia e os servos, e esses servos que viviam numa situação de exploração vão tentar romper com aquele ciclo de dominação feudal e vão morar em um ambiente diferente que é na cidade, nos burgos, que eles vão chamar. Daí que surge o termo burguês, que se originou da palavra burgo. De acordo com Marx, o motor da história é a eterna luta de classe entre aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que possuem apenas a força de trabalho para vender. De acordo com Marx, com o capitalismo há o desvirtuamento do trabalho humano com a consequente dominação do proletariado. O capitalismo pode ser apontado como responsável pelo aumento das desigualdades sociais à medida em que concentra os meios de produção e de aquisição de capital nas mãos de poucos, deixando uma grande massa de despossuídos que se veem obrigados a vender sua força de trabalho para sobreviver. Nas sociedades antigas, o sujeito para trabalhar ele tinha que ser comprado ou era obrigado. No caso, comprado era o escravo. Na outras sociedades, onde existia a servidão, o sujeito era obrigado a trabalhar desde o início da sua vida até a sua morte. Não podia sair. No sistema capitalista surge o trabalho assalariado, que é uma nova forma de dominação humana, onde o sujeito não é mais a própria mercadoria, mas no sistema de assalariamento, o indivíduo ele tem que buscar um sujeito que vai explorar a sua força de trabalho. É dessa forma que Marx e Engels tratam sobre a exploração humana dentro da sociedade capitalista. Então, na sociedade capitalista existe um processo de exploração humana, onde uma classe que detém os meios de produção, que seriam os meios de produzir a riqueza, que seriam os bancos, as terras, as fábricas, E a outra classe, que Marx vai chamar de proletariado, que a única coisa que possui é sua força de trabalho. Então, dentro dessa relação dessas duas classes, existe um processo de exploração de uma sobre a outra. E dentro desse mundo, também existe uma relação de dominação, onde o indivíduo que detém a força, os mecanismos de produção, consegue também controlar os indivíduos dentro do processo de alienação. A alienação ela pode ocorrer desde o indivíduo que não possui os meios de produção. Ele não possui ainda os meios de produção, ele tem que vender sua força de trabalho. Quando ele vende sua força de trabalho, ele fica alienado do que ele produz. Então, o que ele produz não pertence mais a ele. Ele fica alienado também do lucro que é obtido com a venda da mercadoria. Então, quando ele sai da fábrica, ele recebe o salário, mas não recebe na totalidade da riqueza que ele possui. E também, quando o indivíduo sai da fábrica, ele não tem o acesso ao conhecimento, não entende como a sociedade funciona, e ele continua alienado fora. É nesse sentido que Marx vai pensar sobre a educação. Marx, embasado no que ele entendeu sobre a sociedade capitalista,
e sobre essa relação de dominação de uma classe sobre a outra, ele também vai pensar sobre a educação. Ele não tem nada escrito especificamente ou uma obra direcionada à educação, mas no decorrer do seu trabalho nós encontramos algumas pistas de como ele pensa sobre a educação. Então Marx não aceitava a educação promovida pelo Estado burguês e capitalista, pelo fato de os currículos e os métodos de ensino representarem os interesses da burguesia. Seria mais um local de alienação dos trabalhadores e o espaço onde a burguesia repassa seus conhecimentos para continuar dominando a sociedade. A educação deve ter ligação entre a teoria e a prática. Deveria evitar diferenciação entre o trabalho intelectual e o trabalho manual. Promover a mudança no currículo com o objetivo de estabelecer uma consciência socialista para construir uma sociedade administrada pelos trabalhadores. Então ele defendia que deveria ser combatida a alienação e a desumanização que existia dentro da educação. Para isso deveria ser rompido, uma educação direcionada à classe trabalhadora. Deveria ter uma educação para os trabalhadores, onde não poderia ficar restrito à profissionalização, como a burguesia queria, que a educação dos trabalhadores fosse só direcionada à profissão. Né? Aprenderiam a profissão e não teriam os saberes da ciência da época. Os trabalhadores deveriam se apropriar dos conhecimentos que são indispensáveis para a compreensão do mundo físico e social. Marx entendia que a educação deveria ser, ao mesmo tempo, intelectual, física e técnica. Nesse sentido, ele defendia a educação unilateral, múltipla. Esta tem uma conotação moral e afetiva, que não deveria ser tratada somente pela escola, mas pelas organizações dos trabalhadores. Então, a educação pensada por Marx não era a educação defendida pelos interesses da burguesia. A escola pensada por Marx, ela servia só para reproduzir os interesses burgueses da época. Marx, defensor do socialismo, pensava em uma escola que ensinasse o sujeito a pensar criticamente, que entendesse o funcionamento da natureza e da sociedade. Nesse sentido, que Marx defende a existência de uma educação que mudaria a realidade, não buscasse só reproduzir o que estava estabelecido. Bom, alunos, espero que tenham gostado dessa aula sobre Karl Marx e Engels, apesar de ser curta. Espero que tenham tirado algum proveito. Continuem estudando e aprofundando sobre esse assunto, além das apostilas, dos textos que eu indiquei. Poderá fazer pesquisas em outros materiais, como vídeos, e artigos científicos e obras desses autores. Muito obrigado, bons estudos. Voltamos a nos encontrar em outro momento.